Tarde a todos. Esperar o professor Pier Paolo Bottini entrar. Renato Tonini. Olá. Bruna, advogada Belém do Pará. Vamos ver se o Pia já entrou. Ainda não. Pronto. E aí, Pia? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa aqui a minha certa dificuldade aqui em entrar, mas eu só tenho o Instagram no celular, então agora que eu descobri que eu tenho um problema aqui com isso, meu amigo. Nada. E se eu Nenhum fosse mudar problema. minha senha, que eu evidentemente não sei qual é, ia me dar um trabalho terrível aqui. Então, Tá tudo bem contigo? tudo bom, e você? Tudo bem. É. Estamos nos acostumando ao novo normal, né, cara? Pois é, rapaz, difícil, né? Difícil, mas a gente vai levando. O mais difícil é fazer homeschooling aqui, viu, Diogo, com Pô, criança, porque olha, eu também tô é, sofrendo isso, cara. né? Duas crianças em casa, Qual que é a idade dos teus? 5 e 7. É, mesma coisa aqui, cara. Então, a Fora gente isso, fora descobre que os nossos advocacia, conhecimentos de matemática básica um são um horror. é isso. É exatamente isso. A gente tem que reciclar não só o nosso dia a dia, mas matemática, É cara. Eu nunca isso. imaginei que eu fosse passar Sorte que por com isso. essa idade ainda não tem raiz quadrada, viu? Porque senão a É gente verdade. tá sério, né? Professor Ainda tá no particular. mais e menos, aí fica mais fácil. Bom, estamos começando aqui essa live. Primeira live, pelo menos, de processo penal da ESA. A primeira pessoa aqui que eu pensei é você, cara. Você é um advogado brilhante, querido amigo. E, na verdade, assim, a gente teve a mesma ideia. Eu, o mentor te chamou lá para o PBMEC, fez aquele evento Uhum. bem bacana terça-feira, Sim, com o Badaró, com o Décio. E falei, pô, eu vou chamar o Pierre também para uma coisa mais legal, enxuta, né? legal. Que é a nossa live aqui da ESA. Acabou de adiantar, cara, que o nosso tema aqui foi bem cotado. As pessoas queriam até mudar de plataforma. Pô, tem que fazer no YouTube, não sei o quê, porque tá todo mundo querendo saber. O tema é muito importante e você, que é um dos caras que mais estuda, né, no Brasil, especificamente, esse tema. O que a gente pensou em fazer aqui, gente? O Pierre, para quem não sabe, Pier Paolo Bottini, advogado, professor de direito penal da USP, referência na área de direito penal econômico, especificamente, advogado militante, é importante dizer também, né? Não só doutrinador, mas advogado militante, né? Nas trincheiras ali da batalha jurídica, Pierre está sempre lutando bom combate. É o coautor da obra que é a maior referência na matéria, Lavagem de Dinheiro, está na sua quarta edição, né, Pierre? Quarta edição, isso. Boa, Estou me sentindo boa. aqui um talk show host aqui, mostrando o teu livro. E é uma referência para quem se interessa pelo tema. E pensando em bater esse papo, lavagem de dinheiro é um tema muito amplo, né? Como a gente está na Escola Superior de Advocacia, tentamos fazer uma conexão com um tema mais conectado com a advocacia, né? Com a militância jurídica. E o curioso, quando estava divulgando esse nosso evento, advogados não criminalistas, né, já também tinham muito interesse, têm muito interesse na matéria, né? E eu digo para eles, acho que vocês têm que ter mais interesse que os próprios advogados criminais, né? No sentido de a gente tem uma atuação no litígio, né, contenciosa, digamos assim,
mas o aspecto mais pernicioso dessa lei no que refere à atividade do advogado são os advogados consultivos, né? Então, é um tema que está na ordem do dia. Sim. Bom, Sim. eu acho, como eu falei contigo, acho que é bom a gente estruturar em 3 partes, Pia, se você concordar. A gente tem 1 hora só. Aqui 1 hora acabou, assim, não tem nem como prorrogar. O negócio desliga. Então, o que a gente pensou, gente? O Pia vai falar, primeiro, pegar um contexto geral da lei de lavagem, a reforma que foi feita em 2012, que foi uma reforma sensível, a abolição dos crimes, do rol dos crimes antecedentes. Falar um pouco ali de como o crime de lavagem está sendo usado nas grandes operações, Lava Jato, o maior exemplo, e depois passar para um contexto mais específico, que é o core aqui do nosso bate-papo, né? Não vou chamar de evento, é um bate-papo. Lavagem de dinheiro e advocacia, né? O dever de informar, um sistema que você desempenhou muito bem, desenvolveu muito bem no teu livro ali, que você classifica em 4 grandes grupos a atividade advocatícia, acho que isso é um norte importantíssimo para a classe, né? E depois a gente passar para o propriamente dito aí, que são os honorários, né? Honorários advocatícios, honorários maculados, como é que a gente consegue estruturar essa matéria. Então, Pierre, boa tua. Ok, obrigado. Diogo, primeiro, obrigado pelo convite. Enfim, você, além de ser um caro amigo, é um grande profissional, eu admiro muito e fico muito feliz por ter sido lembrado para fazer essa primeira live aqui de processo penal da ESA. Cumprimentar a ESA pelo trabalho que vocês têm feito e, enfim, essa migração para a plataforma digital é um desafio para todos nós, mas eu acho que isso também vai permitir uma aproximação muito maior, né? No fundo, a gente acaba com isso podendo contatar colegas e fazer discussões com todas as regiões do Brasil, né? E isso é interessante porque as realidades, as vivências são muito distintas e é muito interessante a gente ter esse tipo de feedback, né? E até de entendendo como as coisas funcionam. Certamente a prática de advocacia num lugar do país é muito diferente da de outro, o entendimento do que é lavagem de dinheiro. Então, isso tem permitido uma troca de experiências muito, muito boa. Então, queria parabenizar vocês aí pela iniciativa. E, enfim, uma honra estar aqui discutindo, até porque eu estou vendo aqui, eu não sei acompanhar, mas o Diogo Mentor está aqui, obrigado, Diogo, foi muito boa a nossa conversa essa semana. Eu vi o Cláudio Braga, a Vanessa, a Luciene Pandolfo, enfim, eu vi várias pessoas aqui que eu conheço, me desculpa, eu não consigo ver aqui tudo que todo mundo está rodando, mas eu acho que mostra também um pouco que esse tema é um tema do interesse, é o que você disse. Então, eu vou falar um pouco rapidamente sobre lavagem de dinheiro no geral, e daí eu vou logo falar da advocacia, que é o que nos aflige, e é um tema que eu estou voltando a estudar, eu estou até pensando em publicar um livro específico sobre isso, porque realmente é algo que tem angustiado muitos profissionais no dia a dia, no cotidiano. Falando rapidamente sobre lavagem de dinheiro, e eu já pedi desculpa ao Diogo Mentor, porque ele estava na outra parede, e a gente acaba que essa introdução acaba sendo muito, muito parecida, mas no fundo a gente tem que entender um pouco qual é a ideia da lavagem de dinheiro e quais são as diretrizes político-criminais da lavagem de dinheiro, até para a gente entender para onde as coisas têm caminhado, né? Então, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente percebe que algumas décadas atrás a comunidade internacional ela chegou a uma conclusão de que os instrumentos de repressão e os instrumentos dogmáticos que existiam à disposição do legislador, à disposição do poder público, para enfrentar as grandes organizações criminosas, eles, de certa forma, eram precários. Eles não resolviam o problema. E não resolviam o problema por quê? Porque o que você tinha era a tipificação do crime em si e você tinha uma pena de prisão. E a pena de prisão, quando a gente fala das grandes organizações criminosas, ela não necessariamente resolve o problema. Porque a gente está falando de organizações estruturadas para trabalhar com pessoas fungíveis. Ou seja, as pessoas que estão naquela organização, elas são presas, elas são rapidamente substituídas por outras. E isso vale para a base da organização e para a cúpula da organização. Se a cúpula não conseguir manter o seu poder de comando de dentro da prisão, que é uma realidade também, principalmente no Brasil, esse comando é substituído. Muitas vezes depois de uma batalha sangrenta, mas ele é substituído. Então, a organização continua existindo. Então, se descobriu que a melhor forma de desestruturar essas organizações era através do follow the money, ou seja, vamos seguir o dinheiro. Vamos identificar o dinheiro produzido por essa organização criminosa, porque ela, em regra, tem
um objetivo específico, que é produzir riqueza através do crime, vamos identificar esse produto e bloquear esse produto. Porque na hora que eu bloqueio esse produto, ela não consegue seguir se autoalimentando. Então, ela não tem mais dinheiro para pagar os seus soldados, não tem mais lucro para pagar a sua cúpula, não consegue mais pagar os servidores públicos que, de certa forma, ajudam o seu financiamento e assim por diante. Então, a ideia é, vamos identificar o capital da organização criminosa, vamos atacar o capital, sem prejuízo da prisão, sem prejuízo dos outros instrumentos tradicionais que vão seguir existindo. Bom, como é que eu faço isso? Então, na verdade, criaram-se duas grandes estratégias, né? A primeira delas é, vamos punir a lavagem de dinheiro. Ou seja, vamos punir a ocultação e a dissimulação do produto do crime. Porque na medida em que eu faço isso, eu isolo o criminoso e essa organização criminosa dos setores formais da economia. Porque os setores formais cada vez mais vão ter dificuldade ou receio de ter contato com essa organização criminosa. Então, na hora que eu vou punir o crime que ela pratica, por exemplo, um tráfico de drogas, eu puno o crime de tráfico de drogas. Mas se ela recebe esse dinheiro e tenta, de alguma forma, reciclar esse dinheiro e reinserir na economia, eu vou punir esse segundo ato como um tipo penal autônomo, como um crime autônomo. Então, essa organização ou estas pessoas vão acabar cometendo esses dois crimes. O crime antecedente e o crime de ocultação e dissimulação. Então, o primeiro pilar dessa nova política criminal é, efetivamente, eu tipificar a lavagem de dinheiro como um crime autônomo. Mas, por outro lado, a própria comunidade internacional percebeu que o Estado, o poder público, ele tem uma dificuldade para identificar esses atos de ocultação e dissimulação. Como você sabe, Diogo, você atua nessa área também, em geral, são atos sofisticados, são atos muito complexos de lavagem de dinheiro. Hoje é muito difícil você ter aquele sujeito que pega o dinheiro e enterra o dinheiro, o sujeito que vai colocar o dinheiro na conta de um laranja que é um primo dele, uma esposa dele. É claro que isso existe, mas quando a gente fala da grande lavagem de dinheiro, a gente está falando em sofisticados sistemas com trusts, com offshores, com transnacionais, ou seja, com uma série de atividades que são muito bem desenhadas e muito criativas. É evidente que o Estado, o poder público, não consegue sozinho identificar toda essa movimentação, todos esses atos suspeitos de lavagem de dinheiro. Daí porque ele cria uma segunda política criminal. Então, em primeiro lugar, ele tipifica, ele transforma em crime o ato de lavar dinheiro. Mas, em segundo lugar, ele vai criar um sistema de cooperação compulsória do setor privado com o setor público. No seguinte sentido, ele vai identificar quais são aqueles setores do mercado, aqueles setores das atividades profissionais que têm mais sensibilidade à lavagem de dinheiro, ou seja, que são mais usados para a lavagem de dinheiro. Isso não significa nenhum juízo de valor sobre o setor em si, mas é um juízo de valor sobre a modalidade de funcionamento daquele setor que acaba sendo mais propícia à lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, setores que movimentam quantias altas de dinheiro, que fazem movimentações massificadas, ou setores que trabalham com bens cujo valor tem uma alta dose de subjetividade. Então, a gente está falando desde banco, desde factoring, até leiloeiro, até o mercado de bens de luxo, até o mercado de direitos de atletas, e assim por diante. Então, a gente está falando de mercados muito específicos que são propícios à lavagem. Evidentemente, não significa que todo mundo ali faça lavagem, mas que há um alto número de recorrência de lavagem de dinheiro nesses setores. Então, o que o poder público faz? Aponta ou qualifica esses setores de setores sensíveis ou setores obrigados. O que significa isso? Que os profissionais que atuam nesses setores, eles têm algumas obrigações para colaborar com a prevenção e a repressão com a lavagem de dinheiro. E não é uma colaboração espontânea, é uma colaboração obrigatória. Se o sujeito não exercer essa colaboração, ele terá sanções administrativas e até criminais. Bom, no que consiste essa colaboração? Essa colaboração consiste basicamente em 3 atividades. Em primeiro lugar, ele precisa conhecer o seu cliente. Então, um sujeito que trabalha numa instituição financeira, numa factoring, um notário, um registrador, que são um corretor de imóveis, que são todos setores sensíveis, ele tem a obrigação de conhecer o seu cliente, cadastrar dados do seu cliente, ter um histórico de operações do seu cliente, ou seja, um dever de arquivar dados a respeito do seu cliente. Em segundo lugar, ele tem um dever de comunicar. Toda vez que ele identificar na sua atividade algum ato suspeito de lavagem de dinheiro, ele precisa comunicar à unidade de inteligência financeira, que no Brasil é o COAF. Então ele precisa avisar o COAF que tem lá algo suspeito. Mais uma vez, ele não está fazendo juízo de valor. Mais uma vez, ele não é obrigado a não
colaborar com a operação, ou seja, ele pode realizar suas atividades, ele pode exercer a sua profissão, inclusive se ele identificar algo suspeito, mas ele tem que comunicar ao COAF, avisar o COAF, para que o COAF tome as medidas necessárias ou oficie quem efetivamente pode tomar as medidas necessárias. Mas, enfim, ele tem esse dever de comunicação. E, em terceiro lugar, ele tem o dever de ter um sistema de compliance dentro da sua instituição que permita que essas duas primeiras atividades sejam desenvolvidas com eficácia, com eficiência. Bom, dito isso, vamos vir um pouquinho, então, para o nosso país e para o Brasil. Né? O Brasil, então, diante dessas recomendações internacionais, ele adota essas duas políticas. Em primeiro lugar, ele tipifica a lavagem de dinheiro. Então, ele vai lá na Lei 9.613, que foi criada em 98, então a gente está falando de uma legislação, de certa forma, recente, né, perto das tradicionais. E ele, no artigo 1º, diz, olha, comete crime de lavagem de dinheiro quem ocultar ou dissimular bens, direitos e valores provenientes de infração penal. Então, eu tenho duas grandes questões aqui quando eu falo lavagem de dinheiro. Primeiro, eu tenho algo que vem de uma infração penal. Então, para ter lavagem de dinheiro, eu preciso ter uma infração penal antecedente. Pode ser um crime ou uma contravenção, mas eu preciso ter algo que gere um produto. Então, crimes que não geram produtos, como, por exemplo, e o Diogo sabe que a gente já discutiu isso N vezes, evasão de divisas. Evasão de divisa não gera produto, portanto, não tem lavagem de dinheiro. Crime fiscal tem uma brutal discussão se gera ou não gera produto. Eu ainda entendo que gera produto. Crime fiscal, portanto, pode haver lavagem de dinheiro. Mas, enfim, o que eu preciso é identificar aquele produto. Tendo esse produto, e veja, isso vem de uma infração penal antecedente. E o conceito e o critério de infração penal antecedente, ele vem se alargando através dos tempos. Ele começou na comunidade internacional como tráfico de drogas. Depois os países começaram a adotar um rol fechado. Olha, ocultar ou dissimular produto destes crimes é lavagem de dinheiro. Agora, praticamente todos os países abriram esse sistema de infrações antecedentes. Então, a Espanha, a Alemanha ainda tem algumas limitações, mas, enfim, agora é ocultar ou dissimular produto de qualquer infração penal antecedente. E a gente está dando um passo a mais, e a última diretriz da Comunidade Europeia já aponta nesse sentido, de eu admitir como lavagem de dinheiro, ocultar ou dissimular valores provenientes de atividades delitivas, o que de alguma forma alisando o meu antecedente e diminuindo a carga probatória de eu demonstrar que aquilo que eu ocultei e dissimulei efetivamente vem de um crime. Isso não é o caso do Brasil, mas a gente precisa ficar atento ao que acontece nos outros países, né? A Espanha colocou no Código Penal dela atividades delitivas. Ou seja, isso começa a ensejar lá uma discussão de que eu não necessariamente preciso demonstrar com uma prova integral de que aquilo que eu estou ocultando ou dissimulando vem de um crime específico, mas sim de um contexto de atividades prévias delitivas, o que reduz o estándar probatório brutalmente no caso da lavagem de dinheiro. Bom, mas eu preciso ter só te interromper, desculpa. Claro, eu lembrei, como você falou dessa nova da reforma que aboliu os crimes antecedentes, né? Eu me lembro de um estudo, cara, não sei se você vai lembrar, do Conselho da Justiça Federal. Alguns magistrados se reuniram e fizeram um documento dizendo que tinham muita dificuldade em alcançar condenações por lavagem de dinheiro, porque o rol era taxativo demais, engessava muito demais o tipo, e até usaram isso como um atalho, né? Ou seja, tem que facilitar a condenação, a criminalização da conduta para abolir o rol, né? Claro, porque né, se você tem um rol de crimes antecedentes, o teu dolo tem que estar referenciado a esses crimes antecedentes. E é evidente que, no fundo, para essas autoridades públicas, a dificuldade de você provar o dolo de que aquilo veio de corrupção. Ou seja, no caso em que aquele dinheiro é esquisito, ou que aquele dinheiro veio de um crime, se eu não soubesse que era um daqueles crimes, eu tinha um erro de tipo. E um erro de tipo, na minha que eu não tenho lavagem de dinheiro culposa, ela sempre levava à tipicidade. Na hora que eu amplio, ou seja, basta saber que vem de atividade delitiva. Se vem dessa ou daquela, o meu erro não é sobre um elemento essencial do tipo penal, portanto, é absolutamente irrelevante. Você tem toda a razão, isso acaba levando a uma facilidade de imputação muito maior. Mas, em segundo lugar, além disso, de eu ter um produto de crime, eu preciso ocultar ou dissimular esse produto de crime. No Brasil, a lavagem de dinheiro ainda é estrita ao ato do sujeito que oculta e dissimula, ou que pratica várias condutas com a intenção de ocultar ou dissimular. Então, esse elemento, esse critério ocultação e dissimulação ainda é central, a coluna vertebral da nossa lavagem de dinheiro.
Diferente da Europa, porque a Europa começa a tipificar agora a simples posse ou manutenção ou uso de produtos derivados de crime. Então, eu criei uma modalidade de lavagem de dinheiro na Europa que não existe no Brasil. No Brasil é sempre ocultação e dissimulação, mas na Espanha, por exemplo, o mero usar, ou receber, ou ter na posse, ou guardar bem derivado de crime, já caracteriza a lavagem de dinheiro. O que coloca, inclusive, o nosso tema dessa discussão da advocacia e de honorários de advogado num patamar muito mais complexo. Porque basta eu receber, se eu sabendo que vem de um crime, isso já é crime de lavagem de dinheiro. No Brasil, a gente ainda atrela todas as modalidades de lavagem de dinheiro ao ocultar e dissimular. Portanto, essa discussão não existe. Eu preciso ocultar ou dissimular. Bom, dito isso, vamos agora para o segundo pilar. Então, eu tipifiquei a lavagem de dinheiro. Então, é crime ocultar ou dissimular produto de infração penal antecedente. Ok. Agora, o Brasil também adotou o segundo pilar. No artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro, ele cria essa política de cooperação compulsória. E o que ele diz? Ele diz, olha, estão aqui listadas no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro inúmeras entidades, inúmeros profissionais. Esses profissionais, se identificarem algum indício de lavagem de dinheiro no local onde ele exerce a sua atividade, ele precisa, ter a informação, e 2, ele precisa comunicar ao COAF. Ok, aquilo que a gente já falou. A grande questão é quais são essas atividades que são obrigadas. Quem são esses profissionais obrigados? Que têm o dever de armazenar informação sobre o cliente e têm o dever de comunicar ao COAF quando se depararem com um ato típico. Aliás, é engraçado, né, que ele fala quando se deparar com um ato atípico de lavagem de dinheiro. Atípico pra gente é algo que não é crime. E quando ele fala atípico na lei de lavagem, é atípico de estranho, de esquisito, de algo que chama a atenção. Verdade. Bom, dentre esses inúmeros setores, tem lá no artigo 9º, inciso 14, a seguinte descrição, né, de um setor obrigado específico, e me permitam que eu leia, não vou ficar lendo coisa aqui, mas é que eu acho que isso é fundamental, embora todos nós conheçamos bem esse inciso 14, que diz que é setor obrigado às pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas seguintes operações. Aí vem lá. Compra e venda de imóveis, gestão de fundos, abertura ou gestão de contas bancárias, criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas, financeiras, societárias ou imobiliárias, enfim, praticamente tudo que um advogado consultivo da área empresarial ou tributária faz. Ok? Bom, a grande questão é, eu posso ou não posso identificar a figura do advogado dentre desses profissionais obrigados aqui do inciso 14? Tá? Porque se eu colocar o advogado aqui e entender que o advogado está aqui, ele tem o dever não só de juntar informações sobre o seu cliente, mas de comunicar à autoridade pública de qualquer ato atípico de lavagem de dinheiro. Se eu não colocar, ele não tem esse dever. Então a gente tem aqui uma questão, uma operação jurídica de extrema relevância. Bom, se a gente for ler aqui do ponto de vista literal, um advogado e a advogada estão no inciso 14. Porque, veja, eles prestam, mesmo que eventualmente, serviço de assessoria, consultoria, auditoria, aconselhamento ou assistência. O que a gente faz, mesmo no contencioso, além de representar, é evidentemente oferecer aconselhamento, consultoria e orientação. Portanto, do ponto de vista literal, sempre que a gente exercesse uma consultoria numa dessas áreas, a gente seria obrigado a reportar ao COAF quando identificasse um ato suspeito de lavagem de dinheiro. Então, aquele advogado tributarista, ou aquele advogado societário, ou advogado patrimonial, que sugere ao cliente criar um trust, criar uma offshore, ajuda na criação, e ele ouve depois do cliente que ele vai usar aquilo para lavagem de dinheiro, ou ele suspeita disso, ele teria que comunicar ao COAF. Bom, diante disso, eu comecei então, e veja, quando veio essa lei, inúmeros membros, inclusive do Ministério Público, começaram a entender que o advogado deveria comunicar. Eu comecei então a estudar um pouco, a olhar e realmente dividir. Né? Eu falei, bom, o que faz um advogado quando ele exerce a sua função típica? Então vamos pensar um pouco. Né? O advogado ele tem basicamente quatro funções. Ele tem o advogado que eu chamo de advogado togado, que é o advogado que atua em juízo ou fora do juízo, mas representando alguém num litígio. Depois eu tenho um advogado de consultoria jurídica para litígios, ou seja, ele dá consultoria jurídica, ele dá um parecer, a gente faz muito disso, dá um parecer
que vai ser usado por um outro advogado no litígio. Eu tenho o terceiro, que dá consultoria ou assessoria jurídica estrita, numa operação tributária, numa operação societária. E eu tenho o advogado, aquele advogado que dá um assessoramento, um aconselhamento que não é jurídico, mas é um aconselhamento técnico. Tem um monte de advogado que entende muito de finanças, que entende do ramo imobiliário, e ele efetivamente atua. Bom, diante disso, eu comecei a ver quais eram as espécies de advogados que efetivamente poderiam estar ou não incluídas no inciso 14. E aí a gente vai para a nossa legislação e a gente começa a ler o Estatuto do Advogado, a lei do advogado, a lei 8906 de 94, o Estatuto da OAB, né? Que dispõe e trata especificamente das atividades do advogado de representação e do advogado que exerce atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, o Estatuto da OAB é muito específico. Ele dispõe, ele regulamenta a figura do profissional que representa alguém em juízo ou fora dele, mas que também presta atividade de consultoria, assessoria e os diretores jurídicos. São todos regulamentados pelo Estatuto da OAB. Portanto, ficou de fora aqui só o advogado que faz um assessoramento não jurídico. Esse está fora. Todos os demais, então eu, que atuo em tribunais, ou alguém que só dá parecer, ou alguém que senta, um advogado tributarista, societário, ou um diretor jurídico, está todos regulamentados pelo Estatuto da OAB. Ok. O Estatuto da OAB, ele vai prevendo todos os deveres e todas as prerrogativas do advogado. E em determinado momento ele diz, olha, tem uma prerrogativa específica do advogado, mais precisamente no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 6º, ele diz, olha, tem uma prerrogativa que é a inviolabilidade. O que significa isso? Veja, eu não estou falando aqui de sigilo, não estou falando nada disso. Inviolabilidade. Segundo o Estatuto da OAB, são invioláveis o escritório, o local de trabalho, os instrumentos e a correspondência do advogado, sendo que são protegidos documentos, mídias, objetos e informações entregues pelo cliente. Significa que todo tipo de documento ou informação que um cliente me dá e que eu guardo no escritório, ele é inviolável. Ou seja, eu não sou obrigado a entregar para ninguém, e mais do que isso, ainda que tiver uma busca e a apreensão, esses documentos estão protegidos. Exceto no caso evidente de eu ser autor ou partícipe daquele delito. Aí eu perdi a minha qualidade de advogado e passo a ser coautor do crime. Claro. Nesses casos, eu tenho a inviolabilidade. Pois bem, vejam aqui. Então, agora voltando aqui na lavagem de dinheiro e fazendo uma comparação entre esses diplomas. Eu tenho, então, um diploma da lavagem de dinheiro que diz qualquer profissional que presta orientação ou assessoria de qualquer espécie tem o dever de comunicar ao COAF o ato do cliente nessas situações. Eu tenho, por outro lado, um outro diploma que regulamenta de maneira especial uma categoria de assessoramento e orientação, que é a jurídica. E ele diz, estes profissionais têm a inviolabilidade. Eu tenho aqui um conflito aparente de normas. Porque eu tenho uma norma geral que fala que todos os profissionais têm que comunicar ao COAF. Por outro lado, eu tenho uma regra específica que diz, não, este profissional não só não tem que comunicar, como tem inviolabilidade. Ou seja, nem se eu pedir, ele pode entregar. Nem E esse profissional tem o seu regramento constitucional, né? A advocacia é função essencial da justiça, né? Exato. Mas eu nem preciso entrar nisso. Essa é uma discussão que eu até teria que entrar se a lei de lavagem de dinheiro falasse o advogado. Isso. Aí eu ia ter uma equiparação normativa e eu precisaria recorrer ao direito de defesa e tudo mais. Mas é que eu não tenho. O legislador, por opção, porque o advogado chegou a entrar nas discussões parlamentares e saiu. Portanto, aqui é uma questão de mera antinomia, de mero concurso de normas, em que vale a regra da lei especial, derroga a lei geral. Então, assim, ainda que a lei geral tenha vindo depois, mas a ordem aqui, o critério aqui não é cronológico, é um critério de especialidade. Veja, básico o critério de especialidade é de interpretação de normas. Então, pelo Estatuto da OAB, eu não tenho a obrigação de comunicar qualquer ato do meu cliente. Por quê? Porque eu tenho a inviolabilidade prevista. Ou seja, todos os demais profissionais, quer dizer, eu não conheço todas as regras de todos os profissionais, mas todos aqueles previstos no artigo 14, eles têm o dever de comunicar. O contador, o que dá orientação imobiliária, o que dá orientação financeira, o que dá orientação patrimonial, mas se ela for jurídica, e aqui mais uma vez eu estou falando do advogado de representação, do consultor e do diretor jurídico, existe a inviolabilidade. Portanto, ele não só não pode dar a informação, como essa informação não pode nem ser mandada buscar.
no escritório dele. Claro, estou partindo do pressuposto do advogado que não participa do crime. Bom. Então, essa é a primeira situação, eu acho que se resolve como concurso de normas. Bom, isso nos coloca advogados, diretores jurídicos e consultores em situação confortável? Não. E aqui, justamente, a minha angústia e a minha ansiedade. Por quê? Porque isso, na verdade, nos coloca numa situação confortável com o cliente, porque ele pode confiar na gente, que a gente jamais vai repassar qualquer informação. Por outro lado, nos coloca numa situação pouco confortável perante a autoridade pública. Por quê? Veja o seguinte, eu sou um contador, ou eu sou um gerente de banco. Eu me deparo com uma operação suspeita, eu posso ou não posso fazer essa operação? Posso. Basta eu comunicar ao COAF que eu faço. O meu dever não é um dever de abstenção. O meu dever é de comunicação. Se eu comunicar, eu posso seguir adiante. Veja, a nova normativa do Banco Central diz que o gerente financeiro, se ele identificar uma operação atípica, ele pode comunicar, eu não lembro se era 30 ou 40 dias depois de realizada a operação. Ou seja, a normativa me deixa realizar a operação. Então, eu vou fazer um câmbio para um cliente que não tem capacidade econômica financeira para ter aquele $1 milhão, eu faço o câmbio. E aviso o COAF, está resolvida a minha situação. O advogado, como ele não tem o dever de comunicar, para ele vai incidir o dever de abstenção. Ele não pode fazer. Porque, veja, uma coisa é dizer, você fala, não, Pierre, me cria aqui uma blindagem patrimonial num trust, criando um trust na Inglaterra, e a gente faz a remessa através, ou seja, algo que aparentemente, formalmente é lícito, perfeitamente lícito, e aí ele fala, olha, mas eu vou usar para lavar dinheiro. Eu não tenho que comunicar para ninguém isso, mas eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu vou, de alguma forma, ou estar sendo coautor ou partícipe da lavagem de dinheiro. E veja, não adianta a gente falar que aqui é uma conduta neutra. A gente gosta de falar na conduta neutra, mas a mim me parece que no momento que eu sei que aquilo vai ser usado para a prática do crime, aquilo deixa de ser neutro. Ah, mas quer dizer então que o taxista, quando sabe que o sujeito vai roubar o banco, deixa de ser neutro? Eu até acho que deixa, mas enfim, de qualquer maneira, eu não estou falando aqui do taxista que não comete um ato executivo típico. Eu estou falando de um advogado que vai ajudar a cometer o ato descrito na lei penal, ocultar ou dissimular. O auxílio é decisivo para a construção, né? Para a consumação do crime. Então não é neutra, não adianta nenhum juiz, ninguém vai convencer, eu posso falar 1000 vezes que é neutro, ninguém vai se convencer que isso é uma conduta neutra. Então, se eu sei efetivamente que aquilo vai ser usado para a prática do crime, eu tenho o dever de me abster, eu tenho que sair da mesa, eu não posso continuar dando assessoria. Mas aí surge a grande questão, tá, mas aqui a partir de que momento eu sei? Esse conceito de saber, e a gente sabendo que a gente atua em inúmeros casos, em que ele é relativo. Uma coisa é o sujeito sentar para mim e falar, eu vou lavar dinheiro. Veja, conversar com os advogados da área societária, tributária, diretores jurídicos, isso nunca acontece. Nunca o sujeito chega e fala, olha, me ajuda nessa estrutura que eu vou praticar lavagem. Não. Mas você começa a perceber uma série de indícios que te levam a desconfiar que aquilo vai ser usado para a prática de um ilícito. Agora, a partir de que número de indícios eu preciso me abster? A partir de que número de indícios eu preciso sair da mesa? E essa é a questão central. Eu não sei. Porque eu ainda defendo no livro que eu só posso punir esse advogado, e da mesma forma vários autores dizem, quando eu tenho dolo direto. Quando ele sabe que aquilo vai ser usado. Mas vamos lá. É uma questão probatória, entendeu? Bem ou mal eu vou ter que discutir isso num processo penal. É algo muito complicado. Então, no fundo, eu precisaria ter um critério razoável, objetivo, para dizer, olha, a partir dessa circunstância, a partir dessa situação, você deixa de atuar. É até uma segurança para o sujeito, para o advogado. Quem é que poderia fazer isso? Ou seja, quem é que poderia, de alguma forma, regulamentar isso? Pela lógica da própria lei de lavagem de dinheiro, seria a OAB. A gente sabe que seria a OAB. A gente começou a fazer essa conversa na OAB, mas no fundo a reação foi, olha, o advogado não é obrigado a comunicar. Então a gente não vai discutir isso. Eu acho, sustento e defendo, como eu acabei de dizer, o advogado não tem que comunicar, o advogado não é pessoa obrigada. Só que se a gente não começar a discutir uma regulação, um guidelines, um roteiro, para que os advogados, e não a gente que trabalha no direito penal, porque a gente, quando o caso chega para a gente já teve a lavagem. Não tem nenhuma preocupação, entendeu? Mas é para o tributário, é para o diretor jurídico, é para o societário,
para ele saber aonde ele está pisando. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai continuar tendo inúmeros profissionais atuando na maior insegurança possível. Porque, veja, isso não é só uma questão abstrata. A gente vê, e eu sei que você tem uma série de casos que você defende aí de lavagem de dinheiro, e eu também. Raro você ter um caso que não tenha um advogado ou uma advogada denunciada Verdade. como concorrente na lavagem de dinheiro. É claro, tem casos que são absurdos, ou seja, o sujeito efetivamente ajudou a lavar dinheiro, mas você tem casos, você tem escritórios grandes que você há uma imputação, e essa imputação o sujeito efetivamente, objetivamente ajudou. Existia um ou outro indício, mas você não sabe se eram suficientes ou não, mas pela falta de regulamentação, você transita ali num pântano, e esse pântano pode ensejar uma imputação, uma denúncia do ponto de vista criminal. Né? A tua posição, assim, seria um guia de boas práticas lá que a ADA fez nos Estados Unidos? Porque tem gente que sustenta, e eu acho muito perigoso, né, Pierre? Vamos fazer um projeto de lei para reformar o Estatuto da Ordem e incluir no Estatuto essas previsões. A gente sabe que quando uma coisa entra no campo legislativo de projeto, entra tudo, né? Não, veja, isso não existe nem para as entidades financeiras, né? Porque vê, quem regulamenta é uma norma resolução, do Banco Central. É uma resolução do Banco Central, uma carta circular do Banco Central. Aqui eu acho que, no caso, nem tem que ser uma autoridade pública, porque a lógica da lei de lavagem é quando a categoria existe e tem uma entidade de regulação, é a entidade de regulação. Então, no caso dos imobiliários, é o Cresci que faz isso, entendeu? Então, na verdade, seria a OAB que teria poderia ser uma resolução remetendo a recomendações, ou seja, é claro que isso vai ser utilizado como uma regra técnica profissional para fins de definir risco permitido ou não. Mas, por outro lado, eu tenho uma segurança brutal de saber que se eu estiver dentro daquilo, jamais vai me poder ser imputado, ou seja, eu estou no risco permitido. E outra coisa, né? Isso né? reforça as prerrogativas da advocacia, né, cara? Se você está agindo de acordo com guidelines da instituição, de uma forma segura, você está desenvolvendo o teu trabalho profissional, está dentro das tuas prerrogativas, tem que ser respeitadas, de parecer ou de opinião jurídica. É uma segurança, efetivamente. É isso, porque no fundo, em algum momento, alguém vai fazer isso, e na verdade alguém está fazendo isso, é o Ministério Público. Exato. Quando ele, na denúncia, define se eu cumpri ou não os estándares do bom profissional. Então, ao não fazer isso, eu estou delegando inconscientemente ao Ministério Público, que tem uma visão diferente, não conhece a prática, ou seja, muitas vezes eu tenho ali um procurador, um promotor, bem intencionado, mas ele não tem ideia de como é que funciona a lógica de uma assessoria tributária, de uma assessoria imobiliária. Enfim, então eu acho que se nós chamássemos para a gente, até como responsabilidade profissional, porque também nós não queremos mal profissionais do nosso lado. Claro. Se o sujeito pratica lavagem de dinheiro, eu quero que ele seja processado e punido pela lavagem de dinheiro. Eu não quero que a minha categoria fique taxada da categoria da lavagem de dinheiro. Agora, eu preciso dar uma segurança profissional. Então, isso eu acho que era extremamente importante. Então, para te responder objetivamente, o advogado não tem que comunicar, mas ele tem o dever de se abster, se ele sabe que ele está colaborando com uma prática de lavagem de dinheiro. E é justamente esse ponto que a gente precisa discutir. Só para trazer os honorários, a gente dá um tempo aqui se fizer um bate-papo, mas só para falar dos honorários, tá? E receber honorário é ou não é lavagem de dinheiro? Que é o outro ponto, né? E esse envolve nós, criminalistas, também. Todos nós. Todos nós. Veja, eu acho que essa é uma discussão muito grande na Europa e faz sentido, porque, como eu disse, a Europa começou a tipificar a mera posse e a guarda de bens provenientes de crime, porque a lógica lá é isolar o criminoso totalmente. Então ele não pode gastar o dinheiro em nada, porque quem recebeu o dinheiro dele também pratica crime. É uma lógica. Eu discordo, mas é a lógica deles. A gente não. O nosso é ocultar ou dissimular. Mesmo naquele parágrafo 2º da lei de lavagem de dinheiro, que ele fala utilizar na atividade econômica, o Supremo tem entendido que é com a finalidade de ocultar ou dissimular. Então, só a lavagem se tem ocultação e dissimulação. Se o meu cliente vem para mim e me paga honorários em nome dele, me dá uma nota em nome dele, eu presto efetivamente o serviço, ainda que eu saiba com certeza que aquele dinheiro vem do tráfico de drogas, eu não estou cometendo lavagem de dinheiro. Veja, eu até posso considerar que lá no final, se ele for condenado à perda, aquele perdimento pode afetar os meus honorários, porque eu não sou um recebedor de boa-fé, se eu sei que vem do tráfico de drogas. Então eu posso perder o dinheiro. Ou seja, aquilo pode ser confiscado. Se eu sei que vem de tráfico de drogas, ou seja, se eu não for um recebedor de boa-fé.
Eu estou falando no caso extremo, daquele que você falou, Claro. tá aqui o saco, acabei de vir do banco, roubei esse saco, tá aqui, você presta serviço para mim. Se eu dou nota, eu não estou ocultando, dissimulando nada. Mais uma vez, eu posso perder isso por ser um recebedor de má fé, mas eu não estou praticando lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é o apagar o rastro do dinheiro, é o ocultar o rastro do dinheiro. É aquele que dissimula. Se eu receber em meu nome e o sujeito pagou aquilo, veja, eu não tenho qualquer espécie de dissimulação praticada por mim. Portanto, não há qualquer hipótese de lavar dinheiro em recebimento de honorário de advogado, enquanto a gente tiver uma legislação que é atrelada ao ocultar e ao dissimular. Se a nossa legislação, em algum momento, ela caminhar para essa tendência europeia de punir a posse ou o uso, aí eu posso ter outra questão. Mas aí, sinceramente, eu tenho inúmeras outras questões que vão surgir. Por exemplo, a autolavagem, se é ou não bis in idem, porque daí seria um brutal bis in idem. Mas, enfim, nem vou entrar nessa discussão. Mas enquanto eu tiver a ocultação e a dissimulação, o recebimento de honorário não pode ser um ato de lavagem de dinheiro. É claro que eu tenho situações. Se o sujeito recebe o dinheiro e depois, de alguma forma, dá um jeito de devolver esse dinheiro para aquele agente de forma dissimulada, aí eu tenho lavagem de dinheiro. Mas eu estou aqui naquele caso em que eu sou um advogado, prestei o serviço de advocacia e ele me pagou com aqueles honorários. Então, ali, eu não sou obrigado a fazer uma diligência para saber qual é a origem daquele honorário, se ele tem ou não tem capacidade econômica de me pagar daquela forma. Eu não tenho essa obrigação porque não há ocultação e dissimulação. Se tivesse, então, um gerente de banco precisa fazer isso? Precisa. Porque ele está colocando isso, fazendo uma operação de câmbio, ele está ajudando a ocultar e dissimular. Então, ele precisa fazer isso. Ele precisa saber se tem lastro, se tem atividade econômica razoável, tudo mais, porque o ato objetivo que ele faz é ocultar e dissimular. O meu não. O meu é simplesmente registrar que ele pagou e declarar que ele pagou. Então, eu não vejo aqui nenhuma hipótese de o pagamento de honorários, por mais maculado que seja, caracterize a lavagem de dinheiro. Eu acho que isso está fora objetivamente do tipo penal. Eu não preciso nem discutir dolo, nem cegueira deliberada, nem culpa consciente. Para mim, objetivamente, não existe lavagem de dinheiro nesse ato. Então, honorários no Brasil, eu acho que não tem que ser uma discussão profunda, porque, bom, claro que legalidade é algo que também, a própria legalidade é uma discussão profunda no Brasil, mas fôssemos nós um país que respeitasse a legalidade na seara penal, esse não seria um receio, essa não seria uma preocupação, porque o recebimento de honorários não está compreendido literalmente, objetivamente, no tipo penal. Então, na verdade, eu fiz, enfim, esse papo e tô acabando aqui 15 minutos antes, só para ver se eventualmente tem algum ponto sobre esse amplo e vasto tema de lavagem. A gente podia ficar aqui horas discutindo crimes tributários e lavagem de dinheiro, crime antecedente de corrupção e lavagem de dinheiro. Cada um desses temas eu acho que dá para a gente discutir essa uma hora. Enfim, lavagem de dinheiro é um tema quase que inesgotável. Só que eu dei essa resumida porque a mim me parece que esse tema da advocacia e da lavagem de dinheiro é algo que tem repercussões práticas brutais. E a minha ideia é justamente que a gente comece a ter um diálogo com o tributarista, a ter um diálogo com o societário para a gente entender quais são os problemas práticos, quais são as situações práticas, para que a gente possa, ao final das contas, criar um ambiente regulatório seguro para todos nós. Né? Enfim, essas eram as minhas considerações aqui, para que eu fiz de um jeito que a gente terminasse 15 minutos antes, para a gente eventualmente ver se tem alguma questão aí, ou a gente bater papo sobre algum tema a mais aqui que você acha pertinente. Cara, muito, muito legal. Como sempre, a tua exposição é muito... Faz um apanhado geral, mas tem a característica de ir concretamente nos temas, né? Você não dá voltas, né? Bom de te ouvir é que você fala de fato o que você acha, o que você pensa e de uma forma muito direta. Sempre com profundidade, mas tem pessoas que demoram para você saber o que o cara tá falando, né, cara? O cara dá uma volta no mundo, mas você não vê, não ouve o que o cara tá dizendo. Como a gente estava falando aqui, tipo, diversas pessoas entraram aqui, Dr. Rui Borba, Gustavo Filgueiras, advogado criminalista, Rodrigo Fragoso, nosso querido amigo também assistindo, muita gente aqui, Dani Galvão também eu vi aqui passando. Dani, eu vi a Dani, Milton Jordão, grande. Muitos amigos. Exato. Não, na verdade, sim, acho que você esgotou bem o tema, cara. Eu queria só te perguntar,
Uma dúvida assim, uma dúvida não, na verdade, uma questão que eu tenho, né? A gente vê nessas. Hoje, lavagem de dinheiro virou coringa, né? Das denúncias. E a gente vê uma falta de técnica, infelizmente, né? Assim, aquelas denúncias, 150 páginas, o cara mete lavagem no Ministério Público, lavagem de dinheiro em concurso eterno de crimes, uma coisa tão brutal, né? Você pode até considerar que isso possa ser até uma estratégia processual de overcharging, etc. e tal. E aí entra uma outra discussão, o que eles querem com isso, querem forçar uma delação. Você tem outras discussões, não metajurídicas, não, mas que saem um pouco da análise do tipo, né? O que eu fico muito preocupado é que, assim, a gente discute dolo, né? E no final você matou bem a questão, né? Assim, dolo direto, conhecimento da origem ilícita dos bens, né? E dolo de dissimular e ocultar. Você tem uma questão do elemento subjetivo do tipo muito claro, afastando cegueira deliberada, afastando, não existe lavagem culposa no Brasil. Mas o que eu vejo, assim, isso é questão de prova, né, Pia? A gente só consegue mostrar isso aí na sentença, nas alegações finais para o juiz sentenciar. Eu fico muito, como eu puxo muito a brasa para o processo, né, pro processo penal, eu fico muito pouco confortável quando eu vejo uma denúncia que sequer descreve, cara. Descreve alguma ação efetivamente do denunciado que caracterize, né? Porque tudo bem, dolo você afere em prova no final do processo, mas ele tem que estar descrito na denúncia, tem que estar descrito na imputação. Você tem que mostrar ali na tua narrativa e com provas mínimas, né? De que o cara teve, ou tem, ou o advogado, no caso, ou a pessoa que está imputada como agente de lavagem, do conhecimento da origem ilícita, né? E a gente vê muito hoje, cara, Lava Jato, por exemplo. Hoje, todo mundo sabe, a partir da Operação Lava Jato, muitos personagens da história brasileira, política ou econômica, foram taxados lá como pessoas que se envolveram até caracterizam empresas como organização criminosa, né, cara? Até uma outra discussão ali. E meio que hoje é tipo fato consumado. Só que há 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás, quando os fatos em tese foram cometidos, as pessoas efetivamente tinham uma imagem de empresários ou de pessoas efetivamente regulares, com atividades ilícitas e tal. Então você tentar, o que eu enxergo, né? Você tentar imputar essas pessoas que de alguma forma gravitaram em torno dessas personagens centrais e dizer que, olha só, essa pessoa aqui é tão efetivamente contumaz em cometer crimes, então a origem desse patrimônio que você se miscuiu ou fez operação seria efetivamente auxiliar a uma dissimulação. Então, eu acho que falta um pouco de cuidado, infelizmente, nas denúncias, né? E a gente perde muito por exemplo, se você não tiver uma descrição do dolo muito claro, efetivamente você pode discutir a inépcia dessa denúncia, né? Dizer que a denúncia é defeituosa, não escreveu e subir por habeas corpus. Queria saber a tua opinião dessa não de falta de cuidado, né? Mas assim, a gente vê na prática que a descrição do dolo é meio relegada a segundo plano, né, cara? Especificamente em relação à lavagem, né? Mas você sabe, Diogo, é uma coisa interessante, né? Que eu acho que nos casos concretos nem essa sofisticação a gente tem de discutir ou não o dolo, porque a maior parte não, né? Mas boa parte das vezes, sequer do ponto de vista objetivo, é discutido um ato de ocultação e dissimulação. Exceto em situações muito específicas, eu vi até o Rodrigo de Grandes está aqui, o Rodrigo, enfim, inúmeras denúncias, enfim, você tem uma descrição, se você fala, ó, tem esse crime antecedente, esse é o produto e esse é o ato de lavagem. Ok, aí a gente vai discutir outras questões, até a questão da ciência ou não ciência da existência do crime antecedente. Mas o que a gente tem visto, eu vou pegar aqui um caso do Supremo Tribunal Federal recente, era um caso de um parlamentar cujo assessor estava com o dinheiro na cueca. Todo mundo conhece esse caso. Ele foi imputado por lavagem de dinheiro, porque ele levava dinheiro oculto na cueca. Mas, gente, mas vem cá, ele tem que ter uma pretensão de reciclagem. Eu ocultar alguma coisa na cueca, evidentemente, não é um ato objetivo de lavagem de dinheiro. E o Supremo reconheceu isso, ainda bem. E acabou afastando essa imputação. Recentemente, na ação penal 966, o Supremo fez uma série de digressões a respeito de lavagem de dinheiro e doação eleitoral e afastando a doação eleitoral como
elemento de ocultação da lavagem de dinheiro, o que eu acho importante. Eu acho que o sujeito pode praticar corrupção através de doação eleitoral, mas não lavagem de dinheiro. Porque se eu todo ano em meu nome, eu corruptor, todo ano em nome do corrompido, a mim me parece, e se esse é o objeto da vantagem indevida da corrupção, ou seja, a vantagem indevida solicitada é a doação eleitoral, não tem ocultação, tem corrupção, não tem ocultação. Então, enfim, são coisas que começam a ser discutidas no nosso sistema. E eu acho que o judiciário acaba fazendo um papel importante de indutor dos contornos do que é lavar dinheiro. E aqui eu queria só cumprimentar o ministro Sebastião Reis, que pelo visto passou por aqui e deu um parabéns, então, que é um grande magistrado, aliás, e tem efetivamente contribuído muito com essas reflexões. Mas o judiciário, ele tem sido, e o Supremo Tribunal Federal, principalmente a segunda turma, tem efetivamente dado alguns parâmetros importantes. Embora eu ainda tenho inúmeras críticas. Então, por exemplo, eles consideraram como lavagem de dinheiro o fato de eu ir declarando no meu imposto de renda dinheiro em espécie. Como se declarar dinheiro em espécie no imposto de renda ocultasse a origem. Se eu não tenho origem em nenhum lugar, eu não estou ocultando nada. Eu estou dizendo que eu tenho aquele dinheiro em casa. Eu não estou dizendo qual é a origem. Então, criminosa ou não criminosa, o fato de eu declarar no imposto de renda não... Mas, enfim, eu queria só responder alguém aí, acho, não sei o nome aqui, perguntou recebimento de honorários por pessoa diversa do representado. Eu ia te perguntar isso. Esse é um tema interessante. Veja, primeiro, para ter lavagem de dinheiro, esse dinheiro precisa ser sujo. Então, precisa saber se essa pessoa, terceira pessoa, me paga com dinheiro limpo, ainda que em nome do representado, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista da lavagem de dinheiro. Se ela recebeu esse dinheiro do representado de forma oculta e está me pagando, me parece que a ocultação e a dissimulação se deu antes e não no momento do pagamento. A ocultação e a dissimulação já aconteceu. Eu posso até ser um passo posterior da ocultação e dissimulação, mas eu não sou autor de uma ocultação e dissimulação. Eu sou destinatário daquele valor. E eu, enquanto destinatário, eu não me parece que esteja contribuindo. Não é o meu ato que está ocultando ou dissimulando, porque nesse seu exemplo, ele já ocultou e dissimulou, já passou esse dinheiro para um terceiro, e esse terceiro está, na verdade, quando ele me paga, ele está reintegrando na economia. Mas o fato de eu ser o receptor desse valor, veja, eu não vou dizer que aqui eu não tenha um problema de ordem ético-disciplinar, mas do ponto de vista do advogado, nessa situação, a melhor forma de se proteger disso é você, no contrato, dizer a pessoa X está pagando para a prestação de serviços do cliente. Com descrição na nota fiscal também, né? Nota fiscal, contrato, deixa isso super claro, e aí você não tem nenhuma ocultação de simulação. Então, assim, o advogado que quer se proteger, ele não precisa efetivamente não receber de terceiros. Você pode, se você descrever exatamente o que está acontecendo, eu acho que não tem problema algum. Da mesma forma, receber em dinheiro. Tá? Eu não recebi dinheiro, mas enfim, se tu vem para mim, eu lembro que o Gustavo Rodrigues do COAF, ele sempre dava esse exemplo. Vamos pensar o seguinte, eu estou vendendo um apartamento que custa R$1 milhão. O cara vem com 10 sacos de dinheiro, R$1 milhão, e me entrega em dinheiro vivo R$1 milhão. E aí ele perguntava isso para o público, eu falava, vocês aceitariam? Todo mundo, não. Eu falava, então vocês estão cometendo a contravenção penal de negar curso à moeda, porque vocês são obrigados a aceitar. Então, não só vocês não podem aceitar, como vocês têm a obrigação de aceitar, senão vocês praticam uma contravenção penal. Agora, se você declarar, gente, dinheiro vivo não é lavagem de dinheiro. Porque se for lavagem de dinheiro, então proíba-se o dinheiro vivo em espécie e vamos fazer tudo via transação bancária. Pode ser até uma ótima forma, interessantíssima, de impedir a lavagem de dinheiro. Mas enquanto o governo produz moeda e faz circular moeda, isso é lícito. Então, se eu registrar, veja, a gente tem que sempre lembrar o que as normas de lavagem de dinheiro querem, e eu continuo achando que o bem jurídico protegido é a administração da justiça, não que eu concorde com isso, mas me parece que o fato é esse. Eu só lavo o dinheiro se eu encobrir o rastro do dinheiro. Se eu usar o dinheiro, gastar o dinheiro para consumir em meu nome, eu não tenho lavagem de dinheiro, porque eu não estou apagando rastro algum. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, entendeu? Eu peguei dinheiro vivo. O caso do Banco de Fortaleza. O sujeito furtou o Banco de Fortaleza, foi numa concessionária com um monte de saco de dinheiro e comprou carro, ele não ocultou nada.
E eu não tenho que discutir, que nem foi discutido, a cegueira deliberada. Eu não tenho cegueira deliberada. O sujeito levou dinheiro em espécie e comprou um carro no nome dele. Isso eu não estou apagando o rastro de dinheiro. Eu tenho um crime de roubo. Evidentemente, eu tenho um crime de roubo, eu vou ser punido pelo crime de roubo. Mas o cara da concessionária que aceitou o carro, o saco de dinheiro e deu o carro em nome daquela pessoa, ou seja, não deu em nome de terceiro, que aí sim eu tenho a lavagem, que aí quem perguntou aqui, se eu der o recibo em nome de terceiro, efetivamente, para esconder aquele dinheiro, então aí sim eu tenho a lavagem, nesse caso, mas se eu dei em nome dele, eu não apaguei o rastro, então eu não vejo aqui nenhum elemento para lavagem de dinheiro. Então acho que quando a gente compreende a lógica do tipo penal, o que ele quer proteger, e por isso que eu acho tão importante discutir bem jurídico em lavagem de dinheiro, porque não é uma discussão acadêmica etérea. Você identificar o bem jurídico protegido na lavagem de dinheiro é fundamental para eu efetivamente compreender o que eu quero punir e tirar do âmbito de punição um monte de coisa. Então, aquela velha discussão que daria outra hora de conversa, o compliance officer, quando não comunica, ele pratica lavagem de dinheiro. Se for a administração da justiça, ele pratica. Se for a ordem econômica, ele não pratica. Depende do bem jurídico, que eu entender como protegido. Então, enfim, lavagem de dinheiro é interessante que ela mostra como algumas opções dogmáticas têm efeitos concretos muito importantes. Por isso que a gente precisa ser absolutamente coerente quando a gente fala em lavagem de dinheiro, porque nem sempre os efeitos concretos são aqueles que a gente mais gosta e mais fica confortável. Mas a gente precisa ter coerência quando a gente fala em lavagem de dinheiro. Então, eu acho que é um tema instigante por isso, porque ele exige que nós façamos opções, por exemplo, sobre bem jurídico, que a gente, no fundo, nunca se preocupa muito, porque bem jurídico acaba sendo um conceito quase que acadêmico. Mas nesse caso, é punir ou não compliance, é punir ou não a omissão imprópria, é punir ou não um monte de coisa. Então, eu acho que o instigante da lavagem de dinheiro é justamente isso. Acho que a lavagem traz isso, um resgate da teoria do delito, né, cara? Você valorizar os institutos, né, e efetivamente botar em prática, né? Acho que a lavagem proporcionou isso, né? Isso que você acabou de dizer. Não é uma discussão etérea acadêmica, não é uma discussão concreta, law in action mesmo, como dizem os americanos. Estou vendo aqui o Aldo, nosso Aldo Costa, grande Aldo. vai estar aqui dia 16, falando sobre a corrida na persecução penal. Fernando Fragoso passou aqui também, mandou um abraço. E a gente estava falando aqui, não entrou na live, mas mandou um WhatsApp na hora o nosso presidente, Felipe Santa Cruz. Mandou um abraço para você. E quase que eu falei para ele, né? Só, estamos falando aqui de regulação da ordem da OAB sobre fica tranquilo que isso eu já falei para ele umas 1000 vezes. Podia entrar aqui agora e falar, né? Mas ele tá sensível para essa situação, viu? Ele tá super sensível para essa situação. Acho que vai levar a cabo, não tem a menor dúvida, e você vai ser a pessoa que vai escrever a norma aí, não tem a menor dúvida. Como outras coisas, né, Pia? Assim, a gente tem 2 minutos só, mas eu acho que a ordem, regulamentação de um guideline de lavagem, cara, está na ordem do dia também, estabelecer de uma forma objetiva os limites da atuação do advogado na delação premiada, né, cara? Eu acho que, também. Porra, o que a gente vê de conflitos, né? Outro tema importante. A gente está terceirizando para outras instâncias, né? Essa limitação de responsabilidade. Então, nossa ordem. E o Ministério Público tem pedido insistentemente para a gente regulamentar isso. Ou seja, aí nesse caso é mais do que isso. A gente tem ouvido pedidos, inclusive. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir isso, assim, sem dúvida. É isso mesmo. Bom, estamos acabando aqui. Queria te agradecer. Ser generoso como sempre. Imagina. Vai voltar em outros formatos aqui, porque o pessoal pediu mais. Eu espero ir no presencial, que ir para o Rio é sempre uma satisfação. Muito mais legal te espero aqui. Remoto. Com certeza. Cara, brigadão, Pia. Imagina, obrigado pela palestra, pela aula, e vamos falando. Tá ótimo. Abraço, meu irmão. Obrigado. Tchau, tchau.